vamos lá. Então, vamos dar uma continuidade dos catéteres centrais. Então, nós temos... Quais são os tipos de catéter que nós temos aí? Eu tenho o catéter de Saint-Ganz, Portocati, Permicati, catéter de Hickman, catéter de Schiller. O catéter de Schiller é específico para hemodiálise. Então, esses catéteres vai depender do que eu quero deles. Então, conforme o material teórico que eu mandei para vocês, eu tenho aí o catéter Permicati. Ele é muito utilizado para insuficiência renal crônica, paciente dialítico, aquele paciente que faz hemodiálise. O Portocati, ele é um catéter muito utilizado para quimioterápicos. Então, se um paciente faz quimioterapia, EV, né? Eu vou precisar de um catéter central, porque ele faz muito uso dos quimioterápicos. O bom deles é que evita lesão do paciente, flebite. Então, se ele tá com um Portocati, vai evitar que a medicação extravase para o tecido, igual quando a gente faz uma punção venosa, né, a periférica. Às vezes você vai infundir a medicação e faz um soroma. O que é isso? Extravasa para o tecido líquido. Isso não pode acontecer no quimioterápico. Por quê? Porque onde ele cair ali vai lesionar, vai causar uma necrose, né? Então, para evitar isso, Portocati, ótimo para quimioterápicos. O PIC, que é o catéter central que o enfermeiro pode fazer a introdução, ele é muito utilizado para grandes infusões venosas. Então, aquele paciente de difícil acesso, precisa de um acesso prolongado para medicação, nem a hemodiálise, nem quimioterápicos, mas para medicações mesmo, eu vou utilizar um PIC, introdução do catéter central periférico. O catéter de Hickman, ele é muito utilizado também para longa permanência e para antibióticos, não esqueci nenhum, né? Então, Permicati, Portocati, PIC, Hickman, o Schiller, que eu já falei aqui para hemodiálise, o catéter de Saint-Ganz. Catéter de Saint-Ganz para longa permanência, eu posso fazer coleta de sangue para verificar a gasometria no catéter de Saint-Ganz. Então, cada catéter tem aí as suas importâncias. Então, lembre, sempre que eu vou falar de hemodiálise, Schiller. Se eu for falar de quimioterápicos, Portocati. Eu quero um catéter para longa permanência. Um paciente de UTI, ele não faz hemodiálise. Longa permanência porque é difícil acesso. Um PIC, catéter de inserção periférica, mas ele é um catéter central. Tá? Então, o que diferencia? Vocês viram lá no texto que a gente tem catéter tunelizado e não tunelizados. Catéter tunelizado, eles são de duplo lumes, 3 lumes, né? E os não tunelizados, geralmente, ele é de uma via só, tá? Quais os pontos importantes que nós precisamos guardar aí, além dos tipos de catéter, para que eles servem? Quais as indicações? Então, paciente hipovolêmico, ele está com volume de sangue no organismo muito baixo, né? Ele teve choque hemorrágico, choque hipovolêmico, é um paciente grave, um paciente de UTI, ele é um paciente que tem pouco volume, é um paciente com hipovolemia. Então, se ele é um paciente que tem pouco volume, eu preciso de um catéter central para quê? Porque o paciente vai precisar de um acesso por longo tempo para grandes infusões de volume. Outra indicação, o paciente com hipotensão grave, muitas vezes relacionada à hipovolemia, né? Mensurar a pressão venosa central, que é o PVC. Eu preciso saber a pressão cardíaca desse paciente, a pressão venosa cardíaca desse paciente. Então, ele vai mensurar com o uso de um catéter. Hemocomponentes, aquele paciente que precisa de hemocomponentes, hemoderivados, ou seja, grandes transfusões, receber plaqueta, plasma, hemácias, né? Utilização de drogas, que nós falamos, catéteres de longa duração como o PIC, né? Que eu preciso de grandes infusões, de longa permanência, ok? Acesso periférico difícil, você pega aquele idoso que ninguém mais consegue puncionar o acesso nesse paciente. Membros não dá, membros superiores não dá para fazer punção nesse paciente. O enfermeiro já fez punção periférica na jugular, mas não tem mais, tem muita dificuldade de acesso, mesmo periférico em jugular, então catéter central. Transplante de medula óssea, nutrição, que nós já falamos da nutrição parenteral,
Então, eu tenho que tomar alguns cuidados como a salinização, a heparinização, a troca de curativo, o curativo ideal, o curativo transparente, né? Não é colocar um esparadrapo, uma gaze, porque se eu olho um catéter, um curativo transparente, às vezes até em excesso periférico a gente coloca, né? Que eu esqueci o nome agora do transparente. Então a gente coloca, por quê? Porque se eu bato o olho, se ele é transparente, eu tô vendo se tem sinais flogístico, se tem alguma alteração ali, né? Se ele tá fechado com um microporo, eu não consigo ver. Então, eu tenho que observar para poder fazer uma troca ideal. Quando que a gente vai trocar? Só quando estiver sujo ou tiver muita umidade ali no local, né? Ou a cada 24 horas nessa sujidade, obviamente, né? Cada 24 horas, não vou ficar trocando o dia inteiro, então tá suja, cada 24 horas eu posso trocar se tiver sujo ou se tiver úmido. Senão a gente não vai fazer essa troca em menos de 72 horas. Então, se tem um curativo transparente, eu consigo observar ali se eu preciso trocar, ok? Identificar o equipo. O equipo tem que ser trocado a cada 72 horas. Lembra que eu falei para vocês que um acesso periférico a gente troca em 72 horas. O catéter central eu não troco em 72 horas, ele pode ficar mais de 30 dias aí, né, no paciente. Porém, o equipo, 72 horas. O equipo que a gente abre ali e fecha para entrar, gotejar a medicação. Então, esse eu troco em 72 horas. Eu tenho que identificá-lo, então, para saber qual foi a data, qual foi o horário que foi colocado, eu tenho que identificar com nome, com data, esse equipo, porque eu sei lá, eu coloquei hoje, então daqui a 3 dias tá a data de hoje lá no equipo, que um funcionário colocou, então daqui a 3 dias o outro funcionário que viu, ele vai, opa, já tem 72 horas, então já vou trocar. Cuidado com infecção na hora de trocar, é ideal fazer a lavagem de mãos adequada, tem que fazer a lavagem de mãos adequada, a antisepsia das mãos, né, e usar luva. Sempre fazer a troca do central, pode usar luva estéreo, tá? Por quê? Porque aqui é central, gente. Esse catéter, ele tá indo para onde? Coração. Catéter central, é diferente do periférico que a gente usa luva de procedimento, tá? Então eu faço a troca de curativo, eu vou utilizar a luva estéreo para fazer a troca desse curativo. E aí tem a introdução de medicação, heparinização e a troca de curativo que é feita pelo técnico de enfermagem, além do enfermeiro, né? O ideal é o curativo do central ser feito pelo enfermeiro, tá? Esse é o ideal, o importante. Os pacientes mais graves têm que ter um acompanhamento do enfermeiro. Então, os pacientes de UTI, o enfermeiro pode fazer a troca, sim, deve fazer a troca do curativo de catéter central. Agora, em alguma intercorrência, tô no banho fazendo a troca, o técnico de enfermagem vai fazer a troca, só que eu tenho que fazer na técnica para evitar infecção, gente, tá? Preciso evitar a infecção, porque nós estamos falando de um catéter central que vai direto ali no paciente, ok? Fatores de risco. O tempo de permanência, então ele tem um longo tempo de permanência, né? A violação da técnica séptica também é outro fator de risco. Se eu não fizer os cuidados, a asepsia das mãos, a utilização de luva, eu posso passar infecção para o paciente. Às vezes, na inserção do catéter, quando o médico for fazer a inserção, ele pode pedir que o técnico de enfermagem faça a tricotomia do local. Em alguns casos, tem pacientes masculinos que tem bastante pelos, né? Gente, não deve ser feito com lâmina, tem que ser feito com maquininha elétrica, porque a lâmina ela pode cortar ali próximo, então ali eu já tenho uma porta de entrada para infecção, eu tenho que evitar a lâmina. O tipo do catéter também pode ter um risco maior de infecção. As mãos, muito cuidado com as mãos do profissional para evitar essa contaminação por conta da asepsia, da antisepsia, né? As complicações que pode ter por conta de um catéter central: pneumotórax, hemotórax, outras complicações como enfisema, arritmias cardíacas, trombose, embolias, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, a laceração arterial, remoção acidental. Muito cuidado, a remoção acidental. Tem N complicações que eu coloquei até mais do que eu citei aqui na parte teórica.
Mas as complicações, um dos riscos que nós temos aí nas complicações é sacar esse catéter. A retirada acidental desse catéter. Então, na hora do banho do leito, gente, paciente de UTI, ele tem muita coisa. Por que eu tô falando de UTI? Porque os pacientes das outras unidades eu falei bastante no auxiliar, né? E como é uma unidade que está relacionada ao técnico de enfermagem, por isso que eu estou citando aqui mais a UTI, e até porque a maioria desses pacientes que têm catéteres centrais são pacientes de UTI. Né? Então, muito cuidado, esses pacientes de UTI, ele tem catéter central em jugular, né, em subclávia, além do catéter central, tubo da ventilação mecânica, catéter vesical de demora, acesso periférico, então ele tem muita coisa ali. Às vezes tem catéter vesical, catéter nasogástrico, catéter central, bolsa de colostomia. Isso quer dizer o quê? Para o lado que eu virar o paciente, eu tenho que tomar cuidado com tudo que ele tem acoplado nele, né? Para não sacar. Então, se eu vou virar para lá, eu observo tudo que tá desse lado aqui, ó, para me mandar para lá, pro lado de lá, pro lado direito. Ok. Fiz o banho de um lado, trago tudo de volta com muita atenção para não sair cânulas. Tem que observar se o cadarço está bem apertadinho, não está frouxo, né? Não é para deixar apertado, né? Tem que ter uma distância de um dedo ali para não lesionar o paciente. Eu tenho que observar se essa cânula está fixa a ponto de não sair na hora de eu virar o paciente para o lado, né? Segurar a traqueia do ventilador na hora de mudar de posição para ela também não sair. Se só sair a traqueia do ventilador, vai apitar o ventilador. Calma, pega, conecta de novo. Mas a gente tem que evitar por conta de risco de infecção, né? Portas de entrada. Eu tiro, a partir do momento que eu tiro, eu abro uma entrada ali. Então eu tenho que evitar esse risco. Os catéteres centrais também. Então, principalmente esses acessos. Se a gente toma cuidado na hora do banho do leito, com os acessos venosos periféricos, em fossa cubital, em dorso da mão, porque tirou, vai ter que puncionar de novo, e olha que é uma punção mais simples, apesar de dolorosa, a gente evita justamente por conta da dor, é uma porta de entrada de infecção. Imagina um catéter central, né? Uma cânula de traqueostomia, né? Uma cânula endotraqueal. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora dos procedimentos com pacientes que estão com catéteres centrais. Então guardem bem esses catéteres centrais, o nome, os cuidados, os riscos relacionados aos técnicos de enfermagem. A forma de inserção desse catéter, eu nem dei muita ênfase, eu coloquei lá na parte teórica para vocês terem uma noção, né? Que o técnico de enfermagem auxilia o médico, ok? Mas eu não entrei a fundo porque não é vocês que vão inserir, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é esses riscos que ele apresenta. Quais as complicações? Pneumotórax, hemotórax. Então, se eu percebo que o paciente está conseguindo respirar, ele está com uma dificuldade, opa, tem que estar atento. Pode estar relacionado ao catéter ou não. Qualquer sinal de sintoma diferente, eu tenho que estar atento. Os riscos, os cuidados que eu tenho que ter com esses catéteres centrais, na hora de lavagem de mãos, hora de troca de curativo, né? Salinização, a heparinização. Se eu administrar uma medicação agora, eu só vou administrar outra daqui a 24 horas, eu tenho que administrar heparina ali, e na hora que eu for administrar a próxima medicação daqui a 24 horas, aspirar essa heparina para tirar ela ali do acesso para poder infundir a medicação. Nós já falamos disso no auxiliar de enfermagem. A heparina não fica, a gente coloca, e na próxima medicação eu retiro. Salinizar, só introduzir soro para lavar o acesso, aí não precisa retirar, ok? Tranquilo. Então vocês têm que estar atento a isso, tá? Lembre-se, enfermeiro não funciona jugular interna, só jugular externa para acesso periférico ou para inserção de pique. Jugular interna é só o médico, subclávia, só o médico, ok? Até a próxima aula.